Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer, da disciplina de Administração. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer, da disciplina de Administração Financeira, e estou fazendo esse vídeo justamente para passar o gabarito da prova de Administração Financeira que vocês fizeram, né, lá atrás, nas 2 últimas semanas. Era para mim ter feito antes, mas não foi possível, entre outros motivos, por causa da questão da energia elétrica, né? Mas tudo bem, estamos fazendo agora a correção, tá? Um vídeo rapidinho, não vai ter mais que 10 minutos, tá, gente? Talvez até menos. Mas vamos que vamos para a prova, então. Vamos compartilhar tela. Então, pessoal, vamos às questões aí, pessoal. Pois bem, minha gente. É papel do administrador financeiro gerenciar os recursos monetários da empresa com a finalidade de reduzir os custos de capital. Para este fim, é realizado o planejamento e controle financeiro a fim de se acompanhar a gestão dos ativos. Pessoal, planejamento e controle é para que a gente possa analisar o que vai acontecer no futuro da empresa, né? Em termos de entradas e saídas, ok? A gestão dos ativos é uma das funções, obviamente, mas ela não está exatamente no contexto, né, do planejamento, muito embora faça parte, mas não é, entendeu? Vocês precisam compreender que o planejamento e controle serve para que você possa avaliar o que vai acontecer ali na frente. Tá? Quando eu falo de ativos, eu falo gestão, por exemplo, de estoques, estou falando gestão de caixa da empresa, né? Então, como eu disse, quando eu falo de planejamento e controle, é muito mais uma visão de futuro, do que vai acontecer ali na frente, para que você possa tomar ações preventivas. Aliás, a 1 e a 2, elas inclusive estão meio redundantes. E percebam que o foco da questão é redução de custos, tá, gente? E você reduz os custos principalmente buscando uma estrutura mais adequada em termos de liquidez e de custos, gerenciando os passivos, pessoal. Por isso que a terceira questão é a mais correta. Ok, gente? Inclusive, quando eu falei dos passivos, eu falei, ó, pessoal, a finalidade é reduzir custos de capital, né? Então, para esse fim, entre eles, você vai buscar, então, gerenciar os passivos de maneira adequada, ok? Sobre juros, podemos entender que, pessoal, se trata do custo financeiro de um empréstimo, né? Não é um recurso que o banco utiliza apenas para pagar suas contas, não é só pagar a conta, né? Os juros o banco usa para diversas finalidades, entre outros, remunerar quem investe lá também, né? O que é cobrado não possui nenhuma relação com o risco do não pagamento, é claro que possui, tá? Tudo que o banco cobra, ele repassa para os doadores de recursos, grande mentira, né? Afinal, ele tem que pagar as contas dele também. Quanto menores forem os juros, maiores serão os custos da dívida pública, pessoal. Não, pessoal, quanto menores forem os juros, menores serão os custos da dívida pública. Dessa maneira, então, é apenas a primeira, se trata do custo financeiro de um empréstimo, por exemplo, tá? E agora vamos às questões de cálculos, pessoal. Qual foi o capital aplicado por um ano que gerou juros de R$ 1.000 a uma taxa de juros de 0,8% ao mês, capitalizado em juros simples? Pessoal, se lembra da regrinha geral, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o... Aliás, eu coloquei T aqui, na verdade é período, né? N, né? Eu comentei com vocês usar a letra N para número de períodos, né? Então, pessoal, temos que o capital vai ser igual a 1.000, né? Se você for passar para lá o I vezes N, para o outro lado de baixo, né? Então, nós temos que 1.000 vai ser dividido por 0,008, né? Que é 0,8%, transformando em decimal, vezes 12. Dessa maneira, né? Fazendo essa conversão, temos que o valor do capital aplicado é de R$ 10.416,67, né? Então, repetindo, a regra geral é essa: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Eu quero o capital. Então, eu passo I vezes N para o lado de lá, dividindo, certo? Aí foi só substituir os dados nas variáveis e chegar à resposta, tá? Um cidadão aplicou 10.000 por 12 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês, mas extraído não percebeu que o investimento pagava juros simples. Quanto de juros ele recebeu no final do período? Pois bem, pessoal, aqui é só multiplicar o capital pelo prazo, pela taxa transformada em decimal, R$ 1.200.
Por quanto tempo 10 mil reais foram aplicados, tendo triplicado esse montante, uma taxa de juros de 0,65% ao mês? Pessoal, essa já era uma pergunta para juros compostos, né, gente? Então, percebam, usando a função número de períodos, aplicando a taxa, né, zero, que não é pagamento, você tem aqui, então, o valor presente, o valor futuro, aqui tem que estar com sinal negativo, certo, gente? Vezes zero, porque se trata de uma série uniforme de pagamentos pós-antecipada, quando não tem nenhuma indicação que é antecipada, né? Então, percebam que aí chegamos a 169,5, arredonda-se para cima, 170 meses, ok? Na próxima, pessoal, a quantia de 15 mil foi aplicada por 16 meses a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual foi o valor resgatado? Função valor futuro, né, pessoal? Utilizamos, então, aqui no Excel, a função valor futuro, colocando a taxa, o número de períodos, né, zero. Depois, você coloca 15 mil, né, porque você vai, zero não tem pagamento, né? 15 mil é o valor presente e zero no final, porque se trata de uma série uniforme de pagamentos pós-antecipado, ok? A taxa mensal equivalente a 24% ao ano em juros simples, o pessoal é só dividir 24 por 12, porque juros simples trabalha dessa maneira. A mesma pergunta para juros compostos, por outro lado, pede o uso da função potência, onde você vai entrar com 1 mais 24%, dividindo por 1 sobre 12, porque você quer passar de ano para mês. Depois coloca menos 1, tá? E aí, pessoal, é só configurar essa célula para porcentagem com duas casas, que ela dá o resultado certinho para vocês. Ok, gente? Uma senhora financiou uma máquina de lavar de R$ 2.500 em uma mais 23 parcelas a uma taxa de juros de 0,55% ao mês. Qual foi o valor das parcelas? Uma mais 23, pessoal. Então, estamos falando então de uma série uniforme de pagamentos antecipado. Antecipado, certo? Dessa maneira, vocês precisam entrar, percebam, né? Taxa, número de parcelas, o valor financiado, zero, porque não tem valor futuro, e pessoal, esse que faz toda a diferença no final, porque aqui você está programando o Excel para fazer o cálculo considerando-se uma série uniforme de pagamentos antecipado. Ok, gente? Quando você dá a primeira parcela no ato, né, da compra. Dando andamento aqui. Uma aplicação de 10 mil foi feita tendo gerado um resgate de 13 mil pelo prazo de 6 meses. Qual foi a taxa de juros utilizada? Então, pessoal, você vai usar a função taxa, entrando primeiramente, então, com 6, depois não tem pagamento, você vai entrar seguidamente com 10 mil, que é o valor presente, menos 13 mil, que é o valor futuro, é o valor do resgate, por isso tem que dar com sinal negativo, e zero, porque se trata de uma série uniforme, programa, né, para ser uma série uniforme de pagamento pós-antecipada, muito embora não seja uma série uniforme de pagamentos, mas você coloca o zero lá, para deixar como padrão essa função. Ok, gente? Dessa maneira, chegamos a 4,47. Professor, eu fiz, deu só 4. Não. Você tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes no Excel, a célula está programada para apenas uma casa decimal, ou, aliás, nenhuma casa decimal, né? Então, por isso eu coloquei, inclusive, os 2 zeros aí, para que se observasse essa questão e vocês prestassem atenção, então, nessa questão da célula, ok? Marcos começou hoje uma poupança programada para seu filho que acaba de nascer para resgatá-la quando tiver 18 anos, momento em que terminará com os aportes mensais a uma taxa de juros de 0,70% ao mês. Os aportes serão de R$ 120 e não aumentarão ao longo dos aportes, ao longo dos anos, né? Era pão duro. Quanto o filho de Marcos resgatará? Então, pessoal, aqui a única brincadeira é você multiplicar 12 por 18, chegando a 216, e é o que você vai utilizar aqui no número de parcelas, né? Então, você vai colocar 0,7, que é a taxa de juros, 216, que é o tempo, 120, que é o pagamento, zero, que não tem valor futuro, zero, que se trata de uma série uniforme de pagamentos pós-antecipada. Chegamos, então, a 60.205,10 reais. Ok, gente? Considere que o valor de 120 mil reais está sendo amortizado em 10 parcelas a uma taxa de juros de 1,5% ao mês pelo sistema SAC.
Pede-se calcular os juros que serão pagos na operação. Pois bem, pessoal, aqui vocês tinham que montar a tabelinha, tá? Mas uma tabelinha simples, pessoal, com 10 períodos, eu já ensinei a vocês a calcular apenas as primeiras células, né? E depois é só puxar. Então, vocês percebam, né? Que aqui a amortização é série, é saque. Sistema de amortização constante, pessoal. Sistema de amortização constante. Então, a amortização é sempre igual. Eu vi gente fazendo SAF, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, não é SAF, é saque, pessoal. Tá? Então, percebam aqui, a amortização é sempre igual. Os juros você calcula sobre o saldo devedor, né? E depois vai reduzindo, né? E a parcela é o somatório da amortização mais os juros, né? Percebam, pessoal, que o somatório dos juros dá R$ 9.900, tá? E percebam também, pessoal, que os juros vão decrescendo, né, ao longo dos pagamentos. Ou seja, você começa pagando bastante juros e eles vão se reduzindo à medida que você vai pagando as demais parcelas. Ok, gente? Aqui, pessoal, uma das questões mais fáceis. Como vocês já estavam muito treinados, já haviam feito diversos exercícios de fluxo de caixa, eu achei que não era desnecessário passar um exercício enorme para vocês. Além disso, eu queria montar uma prova de múltipla escolha, né? Então, apenas eu coloquei aqui a questionamento do princípio, né? De como funciona o fluxo de caixa. Aquele princípio, saldo inicial mais entradas menos saídas igual saldo final. Então, pessoal, fazendo uma continha aqui que nem precisava fazer grandes contas, né? Só que, ó, 8.000, somar as entradas, dá 16.000, subtrair das saídas, dá 10.500, saldo final, R$ 13.500. E, por fim, pessoal, considere que determinado insumo tem um consumo mensal de 10.000 unidades e um custo de pedido de R$ 150, e custo de manutenção da mercadoria em estoque, né, de 2,50 unidades. O número ideal de pedidos a ser feito pelo modelo do lote econômico será D. Então, pessoal, aquela regrinha, né, tem aquela formulinha da raiz quadrada, né, de 2 vezes 10.000, né, que é o consumo, vezes 150, que é o custo por pedido, dividido pelo custo de manutenção. Aí você faz essa conta e tira a raiz quadrada. Aqui perceba que eu já fiz tudo de uma vez, né? Raiz de todo esse calculinho aqui. Chegamos então a 1.095 unidades. Ok, pessoal? Então, gente, a prova foi essa, tá? Eu acredito que até parar de compartilhar. Eu acredito que vocês não, assim, pelo que eu vi, as notas foram até bastante boas, né? Uns tiraram no meio termo, tá? Um ou outro está um pouquinho mais perigando, mas dá para recuperar ainda, gente. Afinal, nós estamos aí agora, às vésperas da nossa prova 2, tá? Lembrando, pessoal, que na prova 2 vai cair muita coisa da prova 1, né? Vai cair coisas da prova 1 e também toda aquela parte lá de longo prazo. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos vocês. Bons estudos. E nos vemos aí ao longo, estou gravando dia 14 de novembro, né? Nos vemos aí ao longo dessas 2 últimas semanas de aula. Tchau, tchau, gente.